Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou cumprimentar vocês como sempre falo. Certo, gente? Espero que todos estejam em casa, se cuidando, né? Fazendo a sua parte nesse período que a gente está vivendo tão difícil, né? Para que isso passe logo e a gente possa voltar à nossa vida normal. Mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhando e vamos continuando com as nossas aulas online. Mais uma aula online, então, né? Nas últimas aulas, a gente veio falando sobre números racionais, né? Falamos sobre adição e subtração de números racionais, né? Decimais e fracionários. Falamos sobre todos os tipos de números decimais, números com vírgulas. Falamos sobre números, como a gente faz para simplificar, né? Transformar de fração para número decimal e de número decimal para fração. Na última aula falamos sobre os números fracionários, que são especificamente as frações, né? Como que a gente resolve adição e subtração, como que a gente resolve multiplicação e divisão. E na aula de hoje vamos falar sobre potência de um número racional. Disciplina Matemática, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos lá? Então, para a gente revisar, né, os números fracionários que nós vimos na última aula, né? Para representar os números fracionários, foi criado um símbolo que é a fração, sendo que A e B são números racionais e que B é diferente de zero, indicando a divisão de A por B com o símbolo A dividido por B ou ainda A barra B, que a gente sabe que é o símbolo da fração, né? Chamamos o símbolo A sobre B de fração. Na fração A sobre B, o A é o numerador e o B é o denominador. Dentro disso, a gente viu a multiplicação, né? Na multiplicação de fração, multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador. Se necessário, simplifica, né? A simplificação pode ser antes ou após a multiplicação, tá? Veja os exemplos, né? Multiplica e depois simplifica, como tá os nossos exemplos ali, né? Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Com o resultado, simplificação é feita onde o numerador e o denominador são divididos pelo mesmo número e a gente tem um resultado que é uma fração irredutível. Dentro das operações com frações, também vi uma divisão. E daí tem um probleminha ali, ó. Quero 3/4 de quilo de alcatra em bife. Quero a alcatra também, metade do que vendeu para essa senhora. Mas qual é a metade de 3/4? Interessante, né? Então, a metade, para a gente conseguir entender, né? Veja o esquema geométrico, né? 3/4 seria um retângulo dividido em 4 partes, onde 3 são pintadas, seria 3/4, né? A metade quer dizer que ele é dividido por 2, né? A metade, né? 2, ele é dividido por 2. Se a gente tem uma divisão, a gente vai utilizar aquela regrinha que a gente aprendeu, que é mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, 3/4 multiplicado por, se quando não tem nada embaixo do 2, é como se eu tivesse 1, né, gente? Vocês lembram isso que a gente viu? Que quando a gente não tem nada embaixo do 2, aqui, ó, é como se a gente tivesse o 1. Então, se eu vou multiplicar pelo inverso dessa operação, vai ficar 3/4 que multiplica 1 meio, tá? Se eu for multiplicar 3/4 vezes 1 meio, vai ficar 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8. Vai ficar 3/8. Então, o que, que é a nossa parte, a metade de 3/4? É aquele número, né? É 3 partes de 4, porque, de 8, porque é a metade, certo? Então, só para a gente entender, né? Na divisão de duas frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda.
Se necessário, simplificamos. Veja as questões, né? Então, a gente vai manter a primeira, né? O professor vai fazer junto com vocês aqui para vocês entenderem, né? E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 9 meios, né? Então, quantos que é? 7 vezes 9 é 63. 8 vezes 2 é 16, certo? Aqui é a mesma coisa. A gente sabe que quando a gente não tem nada aqui embaixo, a gente tem o 1, né, gente? Então, eu vou inverter a operação, né? Então, vai ficar 6 sétimos, né? Multiplicando 1 quinto, certo? 1 quinto aqui, tá, gente? Só pra gente lembrar. Então, 6 vezes 1, 6. E 7 vezes 5, 35. Ok? Chegamos aos resultados, né? Deu de compreender, né? Então, agora a gente vai falar sobre potenciação, né? O que que muda das que a gente aprendeu até agora? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Relembrando, então, quando a gente fala em potenciação de fração, é a mesma coisa. A gente vai ter que multiplicar o número ou a nossa fração por ela várias vezes, conforme é solicitado. No nosso exemplo ali, era 1 quinto elevado à terceira potência. Tudo que está dentro do parênteses, gente, está elevado à terceira potência. Então, vai ficar 1 quinto que multiplica 1 quinto que multiplica 1 quinto. O que que muda da nossa potência? Não muda nada. A gente só vai ter que lembrar que quando a gente trabalha com multiplicação de fração, o numerador multiplica o numerador e denominador multiplica o denominador. Então, nossa resposta vai ficar 1 sobre 125, certo? Que 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125, que é o nosso resultado. Lembre-se, né? Vamos lembrar então, né? Quando o primeiro caso, quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Então, se eu tenho menos 2 elevado a sobre 5 elevado ao quadrado, vai ficar menos 2 que multiplica menos 2 quintos que multiplica menos 2 quintos. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Então, o nosso resultado vai ficar 4 sobre 25 positivo. Né? Mesma coisa ali no nosso de baixo, tá? 3 quartos, 3 meios elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer 3 meio, que multiplica 3 meio, mais 3 meio, mais 3 meio, né? São 4 vezes o 3 meio, né? Que vai me dar 81 sobre 16, certo? Então, como os nossos expoentes são pares, o meu resultado vai ser sempre positivo. Não interessa se o sinal for negativo. Se o meu expoente é par, o meu resultado vai ser positivo. Agora, no segundo caso, quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. A nossa base, gente, para a gente lembrar, é isso daqui, ó, tá? Só para a gente lembrar. Essa é a nossa base, tá? Então, o nosso sinal é aquele ali. Então, menos 1 meio elevado à terceira potência é igual a menos 1 meio que multiplica menos 1 meio que multiplica menos 1 meio, né? E se nós fizermos a regrinha de sinal, aqui menos com menos vai dar mais. Só que agora, se eu fizer a multiplicação de novo, mais com menos, vai dar menos, né? Então, eu cheguei no resultado menos. Então, quando o nosso expoente for ímpar, o nosso sinal vai ser o mesmo da nossa base. Se a base for positiva, o sinal é positivo. Agora, se a base é negativa, o nosso sinal é negativo. E em alguns casos particulares, né? O expoente par, o expoente 1, a potência que tem o expoente 1 é o mesmo valor da base. Então, menos 1 meio elevado ao expoente 1 vai ser menos 1 meio. 2 terços elevado ao expoente 1 vai ser 2 terços. Outro caso, quando o expoente é zero. É a mesma coisa, tá, gente? Que a gente trabalha quando o expoente quando a gente não tem fração, né? Menos 5 8
quintos elevado ao expoente zero é igual a 1. Qualquer número elevado ao expoente zero vai ser uma unidade, vai ser sempre 1. Isso a gente já tinha visto, certo? Agora, vamos analisar o próximo cubo ali, né? A altura, a largura e o comprimento são formados por quantos cubinhos, né? Então, ele está dizendo que 0,9 de altura, 0,9 de comprimento e 0,9 de largura. Então, todos eles têm a mesma medida. Isso quer dizer que ele é um cubo de medidas iguais. Então, se ele é um cubo de medidas iguais, é a mesma coisa que eu dizer que 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 é igual a 0,9 elevado à terceira potência, né? Ou 9 décimos elevado ao cubo, como está o nosso exemplo ali, tá? Então, gente, calculando, né? A gente viu que 0,9 ao cubo é igual a 0,9, que multiplica 0,9, que multiplica 0,9. Primeiro, a gente vai ter que fazer a multiplicação de 2, né? Porque a gente não vai conseguir multiplicar os 3 de uma vez só. Então, 0,9 vezes 0,9, tá aqui passo a passo a nossa multiplicação para a gente verificar, gente, ó, tá aqui passo a passo. A gente já aprendeu que quando a gente faz multiplicação de casas decimais, a gente faz a multiplicação normal e depois conta a quantidade de casas que tem depois da vírgula e acrescenta o zero. Nesse caso, são uma, duas, eu acrescentei o zero. Que agora eu vou ter que novamente, né, multiplicar o meu resultado por 0,9, porque era 3 vezes, né? E novamente eu vou ter que contar a quantidade de casas, uma, duas, três, então acrescento a vírgula depois da terceira, ok? E agora, né? E quando tivermos potência com expoente negativo, o que precisamos fazer? Então, potência com expoente negativo, o que a gente faz? Todo número com expoente negativo inverte-se a base, tornando o expoente positivo. Não podemos trabalhar com expoente negativo, tá? Então, a gente vai inverter a posição da base, tá? Novamente, a gente vai ter que estar ligado que a base é isso daqui, gente, ó. Então, como que eu inverto? A gente sabe que aqui embaixo tem um umzinho, né? A gente sabe que tem um umzinho ali embaixo. Então, se tem um ali embaixo, se eu inverter a posição, né? Menos 4 sobre 1, se eu inverter a posição para tornar o meu expoente positivo, vai ficar menos 1 sobre 4. Que resolvendo, né, vai dar 1 sobre 16. E aqui a mesma coisa, né? Quando eu já tenho uma fração, né? 1 sobre 3 elevado a menos 2, para mim inverter e tornar o expoente positivo, vai ficar 3 sobre 2. 3 é ao quadrado, ou 3 sobre 1, que a gente sabe que ali embaixo tem 1, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Para a gente fixar, então, vamos lá, né? Oposto do expoente, tá, gente? A gente sempre vai ter que trabalhar com o oposto, né? Então, aqui, ó, menos 2, o meu oposto do expoente é 2 positivo. E para mim fazer com que ele se torne positivo, eu tenho que inverter a minha base. Então, 3 eu vou inverter, vai ficar 1 terço. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu for inverter, vai ficar 3 meios, né? E assim vai sucessivamente, né? Atividades, então, né? Atividade do livro de vocês. Todas as atividades estão lá do livro de vocês. Só não é para vocês resolverem as 7, tá? Novamente, como a professora sempre diz, não precisa vocês copiarem o conteúdo, somente as atividades, tá? Algumas coisas não retirei do livro de vocês porque achei mais fácil, mais simplificado a forma de explicar. Mas se vocês quiserem reler o conteúdo do livro de vocês, ele passa o mesmo conteúdo, tá? Então, resolvam 1, 2 e 3, 5, 6, 8, 9 e 10, tá? Dúvidas, entrem em contato. Junto a esse material, como a professora sempre faz, está a correção das atividades da aula anterior, né? Toda a correção das atividades, né? No primeiro exercício, eu pedi para que vocês dissessem, né, na primeira figura, em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Foi dividido em 8, gente, né? Tá ali, é contar os quadradinhos, né? Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Representa 1 de 8, né? Cada uma das partes. Então, uma parte representa 1 de 8.
E a parte pintada representa que fração? Representa 5 oitavos, né? 5 partes de 8, certo? No exercício 2 a mesma coisa, era só contar a parte pintada vai em cima e a parte de baixo é a quantidade de partes que tem, certo? Tanto num quanto no outro. Eu quero que vocês prestem atenção no quarto, no amarelo ali, ó, no quadrado, que tem 4 partes pintadas de 4. Então, 4 de 4, né? Que se a gente for simplificar, é inteiro, certo? É a mesma coisa. Aqui a professora resolveu passo a passo cada uma das atividades para vocês entenderem, tá? Todas elas estão resolvidas aí para vocês. Copiem, corrijam, tirem suas dúvidas, vejam o que vocês erraram, o que vocês acertaram, né? E deixem ok, certo? Dei duas charadinhas para vocês, né? Se uma mosca vive 5 dias e em um dia ela percorre 5 metros, quantos metros ela percorrerá em 7 dias? O certo seria fazer 7 vezes 5, dá 35, mas ela vive só 5 dias, então ela vai percorrer no máximo a quantidade de 5 dias. 5 vezes 5, 25. Tá ali a nossa resposta. E quando eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha metade da minha idade. Agora tenho 70 anos. Que idade tem a minha irmã? Se ela tinha metade, ela tinha 3. Então, é só fazer a mesma continha, tá? Tá ali explicando passo a passo e o resultado é 67, tá, gente? Não é metade de 70. Metade de 70 é 35, certo? Passo a passo ali. Chegamos, então, ao final da nossa aula, né? Dúvidas? Estou à disposição, é só entrar em contato. Mandem foto das atividades feitas no caderno, né? Bom estudo a todos e, é claro, um beijo no coração de vocês.